Bom dia, alunos! Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa e vamos trabalhar o tema estudando as palavras emprego, de para eu e para mim. Quando que eu uso o termo para eu e para mim? Vocês vão ler esta página 63 sobre esta tirinha e estarão fazendo a compreensão de texto na página 64. É importante que vocês estejam grifando a parte que fala o uso do para eu e para mim e em seguida as frases que estão mostrando sobre este uso do para eu e para mim. Na continuação, vão ter algumas perguntas em relação a esta explicação do livro, tá bom? Depois, vocês vão estar na parte aqui de baixo, lendo com muita atenção e grifando. Na sequência, nós vamos direto para a página 67. As anteriores que a professora pulou, nós vamos trabalhar em uma outra aula. Na página 67 é um registro de aprendizagem de tudo que nós estamos aprendendo do conhecendo a gramática, as palavras. Aqui nós vamos observar que tem um texto, na verdade é um tema, não é um texto, né? É um tema falando sobre a leitura, sobre o mundo. Olhando esse tema, o que você consegue perceber? Então, tem algumas perguntas sobre esse tema. Na questão 2, vocês vão perceber que tem a questão dos substantivos, onde nós vamos passá-los para o plural. Circulem primeiro quais são os substantivos das frases e depois vocês vão passar para o plural. Pode ser que em uma frase tenha mais do que um substantivo. Na questão 3, tem uma tirinha falando sobre o grau do adjetivo. Então, vocês vão estar lendo a tirinha e vocês vão responder sobre essa tirinha. Na questão 4, também vai falar sobre o grau do adjetivo. Então, precisa reescrever a frase e completar de acordo com o que está pedindo. Você vai diminuir, colocar o grau diminutivo do substantivo que está em negrito. Página 69 tem também uma questão que fala sobre completar o artigo adequado. O que são artigos dos substantivos? O, a, os, as, uma, umas, uns, umas, São esses os artigos. Então, vocês vão ler as frases e completar. Na sequência, o exercício 6 precisa ligar as palavras ao significado que cada uma delas tem. Essa pesquisa que vocês estão vendo aqui é uma pesquisa para fazer em um outro momento, mas quem está em casa já pode adiantar. Quem estiver na escola vai ter um outro momento para fazer. Você precisa encontrar 3 substantivos masculinos, dos quais o feminino correspondente seja formado por uma palavra diferente. Nós trabalhamos isso na aula online. Nós falamos que existem substantivos que têm o masculino, mas quando eu vou falar o feminino é uma palavra totalmente diferente. Aqui tem uma dica importante. Não pode utilizar os exemplos que já foram dados no livro. Então, é uma pesquisa, tá bom? Número 7, para eu e para mim, é o assunto que trabalhamos hoje e que vocês vão estar completando o uso do para eu e para mim. Depois, a questão
8, você vai produzir uma conversa, um diálogo, em que os personagens precisam usar as expressões para mim e para eu. São 4 quadrinhos, então vocês podem fazer uma conversa, desenhar, fazer o balãozinho da conversa dos personagens e não esqueçam de colorir, tá bom? A próxima atividade, caso vocês consigam fazer toda essa atividade do livro, já podem realizar essa atividade no caderno. Quem não conseguir imprimir, não tem problema, pode fazer no caderno, tá bom? Quem conseguir fazer a impressão, faça na folha, mas não tem problema. O tema, aqui é uma produção de texto que vocês vão estar fazendo. O tema é Vida na Cidade. A vida na cidade é muito agitada, é um corre-corre sem parar. Observe a cena abaixo e escreva um texto sobre como é a vida na cidade. Lembrando que quando eu vou descrever sobre um tema, eu preciso ter o parágrafo, né? Letra maiúscula, ter um meio, ter um começo, um meio e um fim dessa descrição. Podem falar tudo o que vocês pensam sobre como é a cidade, no caso a nossa cidade em que estamos morando, né? E outras informações que vocês querem colocar nesse texto, tá bom? Assim que terminarem, se for no caderno ou na folha, mandem a imagem lá no Classroom, quando eu colocar lá a partir do 12:20 como uma lição de casa, tá bom? Então, é uma lição para fazer ou no momento da manhã, quando você terminar o livro, ou depois. A próxima proposta da lição de casa é a leitura deste livro digital, O Pássaro Sem Cor. Este livro, vocês vão fazer a leitura dele com muita atenção. Após a leitura, no próprio caderno de português, vocês vão escrever a parte que vocês mais gostaram da história e realizar uma ilustração. Se quiserem, a ilustração pode ser feita lá no caderno de desenho, porém o registro é importante fazer no livro de português. Após essa lição de casa, também vai estar lá no Classroom uma aba falando sobre a entrega desta lição, tá bom? E logo mais nós teremos o nosso encontro no Meet. Prestem atenção que eu vou enviar o link lá no Classroom.